Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai fazer o nosso primeiro exemplo de uma integral dupla calculada em coordenadas polares. Então a gente vai fazer uma mudança de variáveis em uma integral dupla. No caso, essa integral dupla aqui, a integral dupla de raiz de x2 mais y2 sobre a região D descrita aqui. Então essa região é um círculo de raio 2 e centro na origem, certo? Não só traçado da circunferência, mas todo o seu interior também, por conta dessa desigualdade. E a gente vai resolver essa integral com o teorema 4.2.1, que nós vimos na videoaula anterior, que é o nosso teorema de mudança de variáveis em uma integral. Então, a gente está considerando aqui uma transformação t, que é a nossa mudança de variáveis. Então, como nós comentamos anteriormente, a gente está colocando aqui u e v coordenadas, sistema de coordenadas qualquer, porque esse teorema se aplica não só à mudança de coordenadas para as coordenadas polares, mas no nosso caso a gente pode entender que u é igual a r e v é igual a θ. Dado um certo valor de r e um certo valor de θ, a gente consegue encontrar um ponto correspondente do plano xy através dessa mudança de coordenadas t, que escreve x como r cosseno θ e y como r seno θ. Então, tendo os valores de r e θ, e substituindo nessas equações, a gente tem o ponto xy correspondente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que encontrar a região que corresponde à nossa região D no plano r-θ. É o que está escrito aqui no começo do teorema. A gente considera S e R regiões dos planos r-θ, no nosso caso, e xy. Então, a nossa região D aqui faz o papel da região R no teorema. Então, nós vimos isso numa videoaula anterior. Como que a gente descreve esse círculo em coordenadas polares. E isso nós já vimos em uma videoaula anterior. A gente tem esses dois intervalos que descrevem um retângulo no plano r-θ e que correspondem a esse círculo através da nossa mudança de coordenadas polares. Então, a nossa variável r, que é a distância até a origem em coordenadas polares, vai de 0 até 2, e o ângulo θ vai de 0 até 2π, por exemplo. Lembrando que tem outros intervalos possíveis, por exemplo, de menos π até π, mas esses intervalos aqui são o suficiente para a gente. Eles descrevem a nossa região D. Então, na notação do teorema, o que a gente tem? A gente tem duas regiões S e R, tais que T de S é igual a R. Ou seja, quando a gente aplica essa transformação nessa região S, o que a gente obtém é a região R correspondente do plano XY. No nosso caso, a gente está chamando essa região de D. Então, o que mais que a gente precisa aqui nesse teorema? A gente vai estar supondo que T, essa mudança de coordenadas, tem derivadas parciais contínuas. Sem problema nenhum. As derivadas em relação a r e em relação a θ existem e são contínuas nessas duas equações aqui em azul. E a gente está supondo também que t é injetiva no interior dessa região S. Então, o que isso quer dizer? A gente está pedindo que a transformação seja injetiva. Então, é uma transformação onde esse tipo de coisa não ocorre no interior de S. Ou seja, você não tem dois pontos diferentes no domínio que tem a mesma imagem. Então, por que isso é importante para a gente? Isso quer dizer que com esses intervalos em coordenadas polares, a gente descreve, sem repetição, essa região D. Então, o que seria errado do ponto de vista da injetividade que a gente está discutindo? Se a gente colocasse, por exemplo, o θ indo até 4π, de 0 até 4π. Você descreve a sua região D? Descreve. Esses intervalos descrevem todo esse círculo que está aqui. Só que o ângulo θ indo de 0 até 4π quer dizer que a gente cobre todo esse círculo duas vezes. Então, a gente tem um esquema parecido com esse. Seria o caso de uma mudança de variáveis que não é injetiva no interior dessa região. E, cobrindo essa região toda duas vezes,
isso afeta o valor da integral. Então, a gente acaba, com esse intervalo aqui errado, a gente acaba encontrando como resultado da integral o dobro do que a gente deveria. Então, essa hipótese de injetividade pede que a gente cubra a região toda sem repetição. No interior da região, nesses segmentozinhos aqui, pode ocorrer que isso não vai ocasionar problemas na integral. E também, como hipótese, a gente tem que o jacobiano da transformação ele tem que ser não nulo no interior da região. E a nossa função f ela é contínua na região, sem problema. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora. Quando a gente aplicar o teorema, a gente vai verificar qual é o jacobiano da transformação. Mas, pausem o vídeo e tentem aplicar o teorema e montar essa integral dupla em coordenadas polares. E também resolver ela. Então, tentem fazer isso, que a gente já vai retornar agora com a resolução, certo? Bem, então, na aplicação do teorema, a gente observa aqui que a função f, originalmente dada nas variáveis x e y, vai ser escrita em função das variáveis novas, u e v, que no nosso caso são r e θ. Então, a gente vai escrever primeiro esse termo. Se a nossa função f de x e y é igual a raiz de x2 mais y2, a função dada no enunciado, a gente vai usar as equações da mudança de variáveis para reescrever essa função nas novas variáveis que são r e θ. Então, como que vai ficar isso? Essa é a notação que a gente está usando no teorema. A gente está trocando x por x de u e v, ou seja, x de r e θ. É a função que escreve x em função de r e θ. E a mesma coisa para y. É só fazer a substituição. Como consta aqui na última linha do nosso desenvolvimento. Então, a gente substitui o x por r cosseno θ e y por r seno θ. Aqui nesse desenvolvimento, vocês vão ver que ambos os termos vão conter o fator r ao quadrado, certo? E, fatorando r ao quadrado, a gente vai ver cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. Ou seja, toda essa expressão dentro da raiz vai ser igual a r ao quadrado. E aqui, a raiz de r ao quadrado ela é igual ao módulo de r, certo? E aqui entra um ponto importante. Como nós estamos usando um intervalo para r de valores não negativos, a gente não tem grandes problemas com esse valor absoluto. O valor absoluto de r é igual a simplesmente r. Porque no nosso desenvolvimento, o r é maior ou igual a zero. Isso aqui é bastante importante, tá? Por isso que eu vou repetir. É possível trabalhar com r negativo em coordenadas polares, mas no contexto de integração a gente não faz isso. Por quê? Porque esse desenvolvimento, por exemplo, da raiz quadrada de r ao quadrado igual ao módulo de r, ele fica muito mais simples quando a gente usa r maior ou igual a zero. E a gente vai ver isso aparecendo de novo no jacobiano. Mas o que nós fizemos até aqui foi, nós escrevemos a nossa função f em função das novas variáveis r e θ. Ela vai ser igual a r, não depende de θ nesse caso. E aí vocês podem observar que no esquema de coordenadas polares, em que x é um cateto e o y é um outro cateto, naquele triângulo retângulo, a raiz quadrada da soma desses quadrados é a própria hipotenusa, distância até a origem, que é igual a r. Então, como fica a aplicação do nosso teorema? A integral dupla sobre a nossa região D vai ser igual à integral dupla. E aqui a gente vai usar a região S, ou seja, a região correspondente no plano r-θ. Em outras palavras, esses intervalos de integração, que são de 0 até 2π para a variável θ, e a integral mais interna na variável r de 0 até 2. Como aqui a gente não tem uma das variáveis em função da outra, a gente poderia trocar essa ordem de integração sem problema nenhum, certo? E aqui o que a gente tem no nosso teorema? A gente tem a própria função f nas novas variáveis, o que nós já fizemos. Aqui a gente tem a função nas novas variáveis, dada simplesmente por r. E o que aparece aqui é o valor absoluto do jacobiano.
cuja definição a gente já colocou aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Montar essa matriz 2 por 2 e calcular o determinante dela, onde as entradas dessa matriz são as derivadas parciais de x e de y em relação a r e em relação a θ. É um desenvolvimento que a gente já vai colocar aqui, apagando essa primeira parte da nossa resolução. Então, está aqui o jacobiano dessa mudança de variáveis, ele é igual a r. Então, como é que esse jacobiano ele é calculado? Está aqui novamente a definição do jacobiano, já agora com r e θ no lugar dessas variáveis genéricas u e v. Então, o que a gente tem aqui na primeira linha? A gente tem a derivada de x em relação a r e a derivada de x em relação a θ. Então, como que a gente vai calcular essas derivadas? A gente tem que olhar para a equação que coloca x em função de r, que é essa que está aqui em azul. Se a gente derivar essa expressão em relação a r, considerando que θ é constante, a gente vai encontrar a derivada de r, que é igual a 1, vezes o cosseno de θ. É a primeira entrada que está aqui na nossa matriz. E aqui a derivada de x em relação a θ, novamente a gente vai para a mesma equação, a gente tem que r é uma constante, nesse caso que a gente está derivando em relação a θ, e a derivada em relação a θ de cosseno de θ é menos seno de θ, que é a segunda entrada aqui da matriz. Então, ao fazer esse determinante, calculando a segunda linha da mesma forma, o que a gente encontra com esse determinante aqui? Nessa diagonal, a gente tem r vezes cosseno ao quadrado de θ, e aqui a gente tem menos r seno ao quadrado de θ, mas, colocando com o sinal trocado, a gente tem r vezes seno ao quadrado de θ positivo. Bem, aqui colocando o r em evidência, fatorando o r, a gente vai ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, que mais uma vez é igual a 1, a identidade trigonométrica fundamental, e é por isso que o jacobiano ele é igual a r. Então, essa é a última peça que estava faltando para a gente conseguir montar a nossa integral. Mas reparem que aqui o que aparece na integral é o valor absoluto do jacobiano. Então, o fator que aparece na integral é o módulo de r. E aqui, mais uma vez, a gente destaca que é importante a gente usar um intervalo para r de valores não negativos. Porque esse jacobiano ele é igual a simplesmente r quando a gente usa r maior ou igual a zero. Usar r negativo num contexto de integração é bem problemático, por exemplo, por conta desse jacobiano. E agora a gente pode escrever a nossa integral em coordenadas polares, já pronta para o cálculo. Como é que a gente vai ficar? A gente tem a integral de 0 até 2π na variável θ e a integral de 0 até 2 na variável r. Esses são os limites de integração que descrevem a região dada. Aqui a gente tem o primeiro fator de r, que corresponde à função dada no enunciado, que é a raiz quadrada de x2 mais y2. A gente fez aqui essa mudança de variáveis na função e encontrou essa expressão r. Esse segundo fator de r é o jacobiano, que aparece aqui no nosso teorema. O jacobiano dessa mudança de coordenadas é r. Então, essa é a integral que a gente obtém já com a mudança de variáveis feita. A partir daqui, a gente pode fazer o cálculo direto nas variáveis r e θ. Então, por exemplo, r ao quadrado, quando integrado em relação a r, resulta em r ao cubo sobre 3. A gente vai substituir r igual a 2 e r igual a 0 e assim por diante. Mas os detalhes dos cálculos vocês podem tentar concluir por conta própria e verificar nas notas de aula como fica a resolução do restante do exercício.